Oi, gente, bem-vindo à nossa aula. Eu sou a Celise Stenger e eu ajudo você a conseguir um novo emprego. Isso aí. Toda terça-feira às 15 horas tem aula aqui no meu canal. E hoje a nossa aula vai ser sobre como que você vai responder as perguntas que o recrutador faz para você na hora da entrevista. Só que essas perguntas que eu vou trazer para você, a maioria dos recrutadores fazem na hora da entrevista. Então, são as perguntas mais clássicas do processo de seleção, tá? Porém, para quem faz o meu curso, o Método de Contratação Celise Stenger, tem um vídeo com um monte de perguntas, onde eu explico como que vai responder cada pergunta que o recrutador faz especificamente para cada vaga. Sim, então, se você vai para uma vaga de executivo, para uma vaga de administrativo, para uma vaga de operacional, lá tem as perguntas e eu ensino como que você vai responder, se preparando para ela. Ou seja, para cada oportunidade que você vai concorrer, você precisa se preparar. Sim, você tem que estudar a empresa, você tem que ver a descrição da vaga, você tem que olhar os requisitos, porque é ali que você vai ter uma noção do que você vai falar na hora da entrevista, tá? Então, hoje eu vou comentar aqui com vocês um roteiro breve que qualquer recrutador faz na hora do processo de seleção, tá? Então, assim, quando você vai para uma entrevista de emprego, o recrutador, ele parte do princípio de te conhecer na área comportamental. O que é a área comportamental? Como você é no dia a dia, as suas experiências, o que você gosta de fazer, se você se conhece ou não, se você estudou mesmo para estar ali na frente dele. A parte técnica do processo, quem faz as perguntas é o gestor da vaga. Então, de primeiro momento, quando você vai num processo de seleção que tem duas etapas, que é a entrevista com o recrutador primeiro e depois a entrevista com o gestor, por que passa primeiro pelo recrutador e não pelo gestor? Porque o recrutador, ele precisa avaliar se você tem o fit cultural da empresa, se o teu comportamento condiz com as ações da empresa, condiz com os valores, os princípios, a missão, a visão da empresa, tá? Então, ele avalia o comportamento e se você tem a lucidez de estar ciente que você tem que obedecer uma hierarquia, que você tem que obedecer as regras da empresa. Então, é isso que o recrutador avalia no processo de seleção. Então, assim, quando você vai lá, né, se preparou, foi convidado pelo recrutador para fazer a entrevista, qual que é a primeira pergunta de praxe que o recrutador faz, né? Ah, conta um pouquinho de você, eu quero te conhecer, né, eu te apresentei a empresa, enfim, mas quem é o fulano? Quem é a Celisa? E aí a Celisa tem que ter a capacidade de ter formado o seu roteiro da sua apresentação para essa entrevista. Ou seja, cada entrevista que você faz, você tem que montar um roteiro de apresentação. A primeira pergunta que o recrutador vai fazer para você é: quem é você? E por que ele faz essa pergunta? Para saber se você se conhece. Se você sabe quais são os seus comportamentos, as suas qualidades, os seus defeitos, e para contar quem é o verdadeiro eu. E aí, o que eu faria nessa parte dessa pergunta, né? Eu iria explicar que eu sou uma pessoa assim assado, que eu gosto de fazer, que eu tenho família. Então, eu já teria que estar começando o meu roteiro pela parte pessoal, para depois ir pro profissional. Falo lá, né, que eu tenho família, que eu vim da onde, aonde que eu moro, enfim. E aí, depois eu falar da minha parte profissional. Que aí é uma pergunta que o recrutador também faz, né? Ele vai dizer assim: conte um pouquinho das suas experiências profissionais. E aí, essa pergunta, quando ele faz para você, ele quer saber específico referente à vaga dele. Ele não quer saber o todo o teu histórico profissional. Ah, eu comecei com 14 anos trabalhando. Não, gente. O recrutador, assim como o candidato, tem que ser objetivo. E você tem que imaginar que vocês têm 1 hora para fazer essa entrevista. Uma boa entrevista, ela não dura mais que 1 hora, ou menos que 1 hora. Porque às vezes
o que que acontece? Quando você tá lá fazendo a tua entrevista, você pode se atrapalhar, você pode ficar ansioso, nervoso, esquecer de informação, ou o recrutador pode ficar cansado porque não é a primeira ou a segunda entrevista que ele tá fazendo no dia. E cansa mentalmente você ficar ouvindo a pessoa, retendo a atenção. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, normalmente o recrutador ele agenda horários. Ah, o teu horário é às 14, ou é às 15, ou é às 16. É 1 hora de entrevista, no máximo. Mais que isso é muito cansativo para o recrutador, para o candidato, para o gestor. E não, a gente não tem tempo hábil para fazer tudo isso, tá? Porque o recrutador ele tá lá ferrado querendo alguém para preencher a vaga dele. Então, ele não tem tempo para ficar 3 horas ouvindo toda a tua história profissional. Então, nessa parte, né, quando ele te pergunta, conta um pouco da tua experiência profissional, ele quer saber específico em relação à vaga que ele tem. Por isso que você tem que ler a descrição. Você tem que pegar a descrição e imaginar, bom, se eu tenho essa atividade, essa experiência, eu vou contar a experiência mais relevante para essa função que ele está abrindo. Aí que é o pulo do gato, gente, que aqui a maioria das pessoas se perdem, que acham que, eu vou contar todo o meu histórico profissional para ver se o recrutador faz a relação, para ver se o recrutador, o gestor fica com dó de mim e me contrata. Não, vamos usar a cabeça. Você tem que contar a sua história de forma estratégica, cirúrgica, no ato ali, objetivo para a vaga que você está concorrendo, tá? Então, quando os meus mentorados, né, passam por mim e eu digo, gente, vocês têm que se moldar para cada vaga, não é um único currículo que vai fazer uma única entrevista, vocês têm que focar para aquela posição e mais nada. Uma outra pergunta que o recrutador sempre faz no processo de entrevista é: por que você quer trabalhar na empresa? Por que você escolheu se candidatar para aquela vaga? Por que você quer trabalhar naquela empresa? Por quê? O teu porquê. E aí, aqui, você tem que ser sincero com o recrutador e com o gestor. Diga o seu real porquê. É por dinheiro? É porque você gostou da empresa? É porque você tem conhecidos na empresa? A melhor resposta a ser dada para essa pergunta é o quê? Quando você estudou a empresa, você pensou de uma maneira que aquela empresa vai te agregar profissionalmente e os teus valores, os teus princípios estão correlacionados com ela. Quando você não estuda a empresa, que você não sabe o que é a empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, quais são as palavras que ela utiliza no dia a dia, você não vai conseguir responder. Já recebi de resposta por que eu devo, né, por que você tem que ser contratado, por que você quer trabalhar aqui nessa empresa, as pessoas me respondem assim, porque eu tô precisando. Eu preciso desse dinheiro para pagar meu aluguel. Porque eu tô necessitando de um emprego. Gente, não é essa a resposta. Por necessidade, todo mundo tem necessidade de trabalhar, de ter dinheiro. Isso aí é o de menos. Só que você tem que pensar que você não tem que trabalhar por dinheiro. Você tem que trabalhar porque você gosta, você tem que trabalhar porque aquela empresa faz sentido para tua vida, você tem que trabalhar porque aquelas atividades profissionais são a que você deseja. É isso. A resposta é essa, não tem outra resposta. E aí, quando ele fala, né, o recrutador te pergunta assim, o que vai agregar, o que você precisa, o que você tem para agregar profissionalmente para a nossa empresa, aquele quer saber, uma outra pergunta que ele mais faz na hora da entrevista, ele quer saber das suas qualidades. O que você pode contribuir para a empresa. E a contribuição não é assim, porque eu tenho experiência, porque eu sei vender, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo. Não, qual é a sua qualidade. Se você é proativo, se você vai contribuir com a equipe, no que você vai contribuir.
Se você já tem uma expertise naquela função, olha, eu consegui reverter X% na outra empresa que eu trabalhei, porque eu identifiquei tal operação, porque eu sei analisar um relatório com o intuito de diminuir custo para X operação. Então, você tem que pensar das suas qualidades. Quais são as suas qualidades? Ah, porque eu sou organizado, porque eu tenho bom relacionamento com as pessoas, porque eu tenho um poder de negociação, poder de persuasão. É aí que é a chave. Aí que é a chave ouro que você vai falar na entrevista. Não é simplesmente, porque eu já tenho experiência como vendedora. Porque eu já tenho experiência com atendimento do caixa. Porque eu já tenho experiência. Não é, eu não quero saber da tua experiência, eu quero saber o que você pode contribuir de qualidade sua. É isso que o recrutador quer saber. De experiência, ele pode ler lá no teu currículo. Você vai contar as experiências para ele na hora da entrevista. E não é essa a resposta que ele quer ouvir. Ele quer saber do teu comportamento. Por isso que quando você faz uma entrevista de emprego e que tu passa pelo recrutador, não é ele que vai te aprovar. É o gestor. Só que ele tem um peso muito grande na tua avaliação se tratando de comportamento. E é isso que as pessoas não pensam. Mas porque eu já tenho experiência, eu não sou contratada. F da experiência. Se você tem um bom comportamento, se você sabe dizer o teu comportamento que seja estratégico para aquela empresa, é isso que ele vai querer. É isso que um recrutador pensa assim, poxa, esse é o talento que eu preciso, porque com esse talento, com essa qualidade, ele pode abranger outras pessoas, ele pode abranger outras áreas, ele pode ser promovido dentro da minha empresa para novas funções. É aí que é o grande ouro do processo de seleção e que nenhum candidato pensa assim. E não tem nenhum recrutador, até hoje eu não vi nenhum recrutador vir numa rede social e explicar isso. Não vi. Se você viu, por favor, bota o nome desse recrutador aqui, que eu quero dar os parabéns para ele. Mas eu, como recrutadora há mais de 17 anos, eu me sinto na obrigação de explicar isso. Porque é só assim que iremos ter pessoas qualificadas. Quando eu pergunto para os meus colegas, de profissão, o que falta no mercado de trabalho, eles respondem pessoas qualificadas. Não é pessoas qualificadas que tenham experiências, são pessoas qualificadas que gostem e que se preparem para um processo de seleção, que se preparem para a sua carreira profissional. E aí já vem uma outra pergunta que o recrutador faz. O que você quer para a sua vida profissional? E se você não sabe responder essa pergunta, por que a empresa tem a obrigação de dar um plano de carreira? Por que a empresa tem a obrigação de dar um treinamento para a sua vida profissional? Não tem, ela não tem. Quem tem que saber o que quer para a vida profissional é você. Você é o protagonista da sua carreira profissional. E essa pergunta, ela não é simples de responder. E se você não sabe, você tem que ter a coragem de dizer para o recrutador: eu não sei o que eu quero ainda para minha vida profissional. Eu estou experimentando. O que eu me identifico no momento, e a gente vive de momentos, de presentes, né? Porque os dias são presentes, é que eu sei trabalhar com isso. Sei trabalhar com vendas, sei trabalhar com administrativo, sei trabalhar com pessoas. Você tem que explicar o que você gosta. Quando você explica para o recrutador o que você gosta e afirma que você ainda está no processo da estrutura da sua vida profissional, é um ponto positivo, porque o recrutador também é ser humano. Nenhum recrutador vai dizer assim, nossa, ele está pronto para isso, vai ficar só nisso a vida inteira. Não, gente. A gente não fica em algo para a vida toda. Nada dura para sempre, nem o nosso trabalho, muito menos o nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar na nossa carreira profissional. E você pode dizer, olha, para esse ano eu penso em ficar X lugar. Eu penso em ficar nessa empresa, porque essa empresa está me capacitando para isso, ela me possibilita isso, eu identifiquei isso nessa empresa. Isso é uma resposta estratégica. É isso que você tem que pensar.
Uma das perguntas que são feitas no processo de seleção e as pessoas não sabem responder, e é feita em todo o processo de seleção e você precisa se preparar, é por qual motivo eu devo te contratar? Qual é o motivo que eu, Celisa, tenho, que eu posso te contratar para essa vaga? Qual é? Por que você merece essa vaga? E aqui você tem que explicar as suas qualidades, os seus defeitos, não só as experiências, mas o que você conhece da empresa, por que aquela empresa se identifica com você. Qual é o real motivo mesmo, né? Por que você merece ser contratado e não outra pessoa? Gente, e aqui esqueçam as palavras, porque eu tenho necessidade de trabalhar, porque eu preciso pagar aluguel, porque eu tenho um filho que eu tenho que pagar pensão. Esqueçam tudo que é relacionado a uma pena, ai, vai ficar como um coitadinho, uma vitimização, recrutador nenhum vai contratar. Por quê? 100% de todos os recrutadores que eu já conversei hoje, não só hoje, né, de toda a minha vida profissional, ninguém mais contratou por pena. Foi uma única vez contratado por pena e depois nunca mais. Por quê? Porque todo mundo que é contratado por pena não dura um mês no emprego. E por que não dura um mês no emprego? Porque não é aquilo que ele deseja. E quando você fala qual é o seu real desejo para um processo de seleção, o que você deseja para estar trabalhando, você tem que pensar no que você gosta, no que você sabe fazer, nas suas qualidades, nos seus defeitos. Isso tudo você tem que dizer na entrevista. E dizer na entrevista de forma tranquila, franca, que seja relacionado para a vaga. Então, no meu curso, no método Celisa Stanger de contratação, eu ensino exatamente como fazer. E nas mentorias que a gente tem no curso, eu não sei se eles a relacionar. A Celisa ajuda. Então, vocês têm que ter muito discernimento para quem não consegue fazer o curso ou para quem não consegue, né, fazer uma mentoria, pensar, sentar com calma, pensar no que vai construindo, pensar naquilo que vai responder para o recrutador, montar o seu roteiro, tem que se preparar. Porque se você não estar preparado, você não estiver preparado para aquela vaga, não vai acontecer a contratação. A gente não é contratado por sorte, a gente é contratado por preparação. Então, no mundo não falta emprego, no mundo não falta oportunidade, falta pessoas que não estão preparadas suficientemente para estar assumindo aquelas vagas. E às vezes elas têm potencial, você tem talento para estar ali, realmente aquela vaga é para você. Mas se você não se preparou, você não soube explicar, se apresentar, se comunicar, falar tudo que você tem para agregar para aquela oportunidade, você não vai convencer o recrutador. Você não vai convencer o gestor da vaga a te registrar para aquela empresa, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre como responder as principais perguntas. Então, eu expliquei para vocês, né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Qual o motivo que eu devo te contratar? O que você pode agregar para a empresa? Então, falar um pouco das suas qualidades, né? Também dos seus defeitos, de como você se conhece, né? Conta um pouco da tua experiência profissional, que a experiência profissional tem que ser aquela que foi divulgada na descrição da vaga. Você enaltecer essas, não toda a tua história profissional, tá? E também o que você quer para sua vida profissional. Foram essas perguntas que eu ensinei na aula de hoje você responder. Então, se você tem alguma outra dúvida, né? Celisa, tem mais uma pergunta que sempre faz e eu não consigo responder, pode mandar aqui para mim, que eu respondo no direct, eu te chamo e a gente conversa para eu poder responder e te ajudar também nessa, tá? E lembre, se você gostou da aula de hoje, deixe seu like,
Compartilhe essa aula com as pessoas, porque é muito importante que todos fiquem qualificados. Essa é a maior qualificação que um recrutador diz. Ah, as pessoas não são qualificadas, mas elas não estão preparadas. Não é uma qualificação de curso, não é uma qualificação de experiência, e sim preparação para fazer uma boa entrevista. Eu espero ter ajudado você na aula de hoje. Terça-feira que vem, às 15 horas, tem aula no YouTube de novo. Até mais!